De acordo com os dados do IBGE, o PIB brasileiro cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o trimestre imediatamente anterior, e somou 2,6 trilhões de reais na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado principalmente pelo crescimento de 21,6% do agronegócio, maior alta do setor, inclusive, desde o quarto trimestre de 1996. Então, para analisarmos esses números, vamos conversar a partir de agora com o Reginaldo Nogueira, PhD em Economia e também diretor sênior do IBMEC, a quem eu agradeço demais pela participação. Reginaldo, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Daniel. Obrigado, boa tarde aos telespectadores. Perfeito. Queria, claro, para começar, pedir a sua avaliação desse resultado no primeiro trimestre. Índice, inclusive, veio acima das expectativas dos especialistas. Agora, além do setor da agropecuária, que mais uma vez fez a diferença, quais outros colaboraram para esse resultado? Com certeza temos aí uma boa notícia e um pouco surpreendente. Como você disse, nós tivemos um resultado acima do que era esperado pelo mercado. O mercado acreditava, Daniel, um crescimento no primeiro trimestre comparado ao último trimestre do ano anterior, alguma coisa ao redor de 1,2, 1,3. A diferença veio, de 1,9, veio aí um número muito acima do que se esperava, puxado basicamente por esse resultado extraordinário da agropecuária. É o maior crescimento trimestral do setor em 27 anos. É importante lembrar que isso é muito puxado aí, temos condições climáticas esse ano muito melhores do que as do ano passado, então isso tem favorecido essa produção. E quando a gente olha, por exemplo, a colheita de soja ela é muito concentrada no primeiro semestre, então isso tem um efeito positivo no primeiro tri e provavelmente também aí no segundo semestre, o que deve garantir no primeiro semestre do ano um resultado aí da agropecuária em geral bem melhor do que se esperava. Porém, quando a gente olha para os outros setores, basicamente indústria e serviços, o resultado ele veio basicamente em linha com o que se esperava. Na verdade, temos um setor de serviços que cresceu 0,6% comparado ao trimestre imediatamente anterior, e um setor industrial que, na verdade, decresceu 0,1%. E essa queda de 0,1%, ela é um tanto preocupante porque ela foi puxada basicamente pela construção civil e pela indústria de transformação. Então nós temos sim uma boa notícia, temos aí um PIB muito acima do que era esperado, mas aí extremamente dependente desse setor do agronegócio, que efetivamente tem sido aí um bastião de crescimento, de tecnologia na produção brasileira. Então acho que esse é o grande resultado que nós temos, com alguns pontos aí de atenção, alguns pontos de preocupação, como eu já disse, e eu acho que vale até destacar que tivemos queda no investimento, e esse é outro dado que, quando a gente olha, temos aí um bom resultado, um resultado a comemorar, mas com alguns pontos de atenção que deixam aí algumas discussões abertas para os próximos meses. Eu vou trazer para a nossa discussão uma pessoa que você provavelmente conhece bastante, que é o Marcelo Suano, comentarista do Grupo Jovem Pan, que eu peço que formule a próxima questão para o nosso convidado. Por favor, Suano. Professor Reginaldo, boa tarde. É um prazer e uma honra poder fazer uma pergunta, sabendo o nível de economista que o senhor é. O senhor trabalha realmente com dados, não fica brincando com história econômica. Na realidade, o senhor vai no problema normalmente. O que eu vou fazer a pergunta é de uma construção de cenários. Alguns economistas com os quais eu conversei dizem que haverá uma queda desse crescimento do agronegócio, exatamente por causa do momento da safra, exatamente por causa dos investimentos. E aí o senhor trouxe um elemento que está previsto, uma queda de investimentos. Qual seria a ação que o governo deveria tomar para que não haja uma queda e se isso realmente está dentro da construção? Ou seja, se prevê
que o agronegócio não vai ter o resultado que teve neste momento. Mas ainda assim, o que é necessário de crescimento ou de resultados para o agronegócio para que nós não tenhamos perdas, porque como ficou bem claro, quem está alavancando tudo na economia brasileira ainda é o agronegócio. Queira ou não queira, ele tem que ser respeitado. O que o senhor prevê para esse futuro e quais são as medidas que deveriam ser tomadas para preservar este crescimento, se não da maneira como está, com menor perda ou menor queda? Boa tarde, Suano. É um prazer também estar aqui com você nessa tarde de domingo. Bom, temos aí uma situação, quando a gente olha de cenário especificamente, né? Vamos olhar um pouco as expectativas que o consenso de mercado nos apresenta. Até antes desse resultado do primeiro trimestre, as pesquisas do relatório, né, obtidas ali no relatório Focus do Banco Central, né, o Banco Central ele sempre colhe com participantes do mercado as expectativas de crescimento da economia, de inflação, né, taxa de juros, e essas expectativas estavam apontando para um crescimento esse ano inferior a 1,3%, isso até o final do ano. Bem, tivemos aí então esse resultado do primeiro trimestre e ele claramente leva a uma revisão dessas expectativas com um crescimento que se aproxima de 1,5% esse ano, talvez um pouco acima. Isso basicamente, como você bem disse, porque tivemos aí esse extraordinário desempenho do setor do agronegócio. Eu acredito que ele no segundo trimestre isso ainda deve continuar um crescimento forte, como eu disse, né, temos aí safras extraordinárias, caminhando para safras recordes, com condições climáticas muito positivas, e isso no primeiro semestre em especial deve se mostrar de maneira muito robusta. O problema é que quando a gente olha para outros setores da economia, principalmente, né, a indústria que vem sofrendo muito, é preciso alguma reversão, principalmente de investimento, e uma reversão de expectativas para que garanta aí um crescimento maior nos próximos meses. O agronegócio ele é extraordinário, ele é realmente aí um motor de crescimento importante para o Brasil, mas ele aconta por algo entre 8% a 9% do tamanho da economia brasileira. Então ele sozinho, ele não consegue levar as taxas de crescimento robustas e permanentes que nós precisamos para, por exemplo, começar a afetar a taxa de desemprego, né? Nós tivemos na semana passada o novo resultado da PNAD, né, da pesquisa do IBGE sobre a taxa de desemprego, e ele se mantém ali mais ou menos no mesmo patamar constante ali em volta de 8,5%. Ora, para que o desemprego caia, um setor que precisa crescer de maneira muito mais acelerada é o próprio setor de serviços, que é o maior empregador da economia brasileira. E dentro da indústria, com certeza, a própria área de construção civil. Para que isso tudo aconteça, eu acho que nós temos aí um caminho importante no segundo semestre, ainda provavelmente de queda das taxas de juros, que vão ter aí algum efeito para reanimar consumo e, de alguma maneira, o investimento. Mas existe muito que o governo pode fazer, por exemplo, para dirimir as dúvidas sobre a questão fiscal. Tivemos aí um primeiro avanço com o marco fiscal, que está agora em discussão. A gente precisa aprofundar nisso, mostrar aí que efetivamente teremos uma consolidação fiscal e uma ancoragem das expectativas de gasto. Tudo isso terá um efeito de longo prazo muito importante, principalmente sobre o investimento privado. Então, eu acho que os desafios que nós temos para a economia brasileira, eles continuam os mesmos que nós tínhamos antes. Temos aí agora um alívio, uma boa notícia, que foi esse crescimento do primeiro trimestre, mas ele também não pode escurecer ali, né, sumir com os desafios que continuam e que a gente precisa continuar atacando aí nos próximos meses. Pois é, agora, professor, ainda olhando para o resultado do PIB neste primeiro trimestre, que inclusive acabou surpreendendo muitos economistas, o senhor entende que houve participação ou há méritos do atual governo, ou é muito mais em função da continuidade do que vinha sendo feito na gestão anterior? Queria que o senhor rapidamente nos trouxesse esse panorama.
O primeiro trimestre, ele vem muito dependente do carregamento dos meses anteriores, o que já vinha sido feito e o que vinha caminhando aí, por exemplo, de política monetária, fiscal, impulsos dos meses anteriores, né? Então, é relativamente muito pouco que acaba se fazendo de mudanças estruturais na economia para já gerarem resultados imediatamente, né? Nós temos aí delays, lags importantes em política econômica sobre os efeitos sobre o andamento da economia, né? O próprio Banco Central sabe que quando ele corta juros, e se espera, por exemplo, alguns cortes mais ao final desse ano, concentrados principalmente no último trimestre desse ano, ele sabe que os efeitos não são imediatos, por exemplo, né? Existe aí uma defasagem de alguns trimestres, alguns meses, até que as decisões de política monetária comecem a afetar a política, o dia a dia da economia, né? Acho que o principal ponto que um governo pode fazer no curto prazo para auxiliar é exatamente criar as condições positivas de expectativa para que os investidores retomem o seu trabalho, né? O seu investimento natural. Então, acredito que esse é o principal ponto de atenção que o governo deveria ter nesse momento. E quando a gente olha no primeiro trimestre, principalmente considerando o desempenho do agronegócio, temos aí um componente, obviamente, das condições climáticas, como eu disse, da próspera condições da demanda internacional por commodities agrícolas, preços de alimentos e tudo mais. Tudo isso favoreceu enormemente esse crescimento no primeiro trimestre de 2023. Pois é, professor, você mencionou há pouco o avanço do projeto de novo arcabouço fiscal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está em tramitação no Senado Federal, deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser apreciada em plenário. Além disso, reforma tributária avançando no Congresso Nacional, aquele grupo de trabalho que se debruça sobre o tema deve apresentar nesta semana, inclusive, o relatório e, claro, muitas expectativas em relação ao posicionamento do Banco Central, o Copom, nas próximas reuniões. O governo federal, sobretudo o presidente da República, de forma reiterada, sempre critica a taxa atual em 13,75%. Bem, com o avanço dessas pautas mencionadas, arcabouço, reforma tributária, quais são as projeções para a economia esse ano? O senhor entende que teremos uma redução na taxa de juros, o PIB poderá crescer nessa atuada do primeiro trimestre? Que avaliação é possível fazer? Quais projeções o senhor faz? Eu acredito que, em primeiro lugar, as projeções agora são mais positivas do que elas eram alguns meses antes, né, há pouco tempo atrás, exatamente porque nós já temos agora esse resultado do primeiro trimestre mostrando aí esse crescimento robusto do setor de agronegócio. Então, isso aí deve ajudar já nas expectativas de crescimento. Isso traz outras boas notícias, como, por exemplo, efeitos na arrecadação de impostos, boas notícias sobre setor externo, nossa capacidade de exportação. Então, existem aí vários fatores que trazem notícias positivas e que nos ajudam em expectativas mais favoráveis. Acho que agora é fundamental que nós tenhamos uma boa negociação do marco fiscal. Se tem ainda dúvidas, é um projeto bastante complexo que demanda novas receitas, então acho que é importante que isso avance no Senado de uma maneira que ofereça aí segurança de que teremos novamente uma trajetória de geração de resultados primários robustos, de controle da dívida pública. Eu acho que esse é um ponto de partida. E é claro, como você disse, né, temos aí pela frente a reforma mais complexa de todas, que é a reforma tributária. É uma reforma que ela traz a discussão entre entes federativos, né, estados, municípios, governo, né, a União, todos aí discutindo por mais receitas, né, fontes de mais receitas, a divisão dessa receita. Então, existe aí um debate político que ele vai desde diferentes setores que às vezes querem desoneração, mudanças de tributação, passa para os entes federados, discutindo como que vai ser redistribuída a tributação, origem, destino. Quer dizer, ela é uma reforma que, se ela for bem feita, se ela for uma reforma profunda, ela é uma reforma complexa e tem efeitos duradouros, positivos, né, potenciais sobre a economia, mas que ela não é simples. Então, eu acredito que muito vai ser olhado para isso. Eu espero aí que tenhamos
um marco fiscal que, como eu disse, né, seja positivo e dê aí alguma segurança, porque aí sim a gente possa entrar num debate franco e bem completo sobre a reforma tributária. Sobre a taxa de juros, eu acredito que, temos aí cenários para que os juros caiam, não agora, mas em algum momento ao longo desse ano. Eu acho que o trabalho do Banco Central tem sido feito aí de uma maneira muito séria, né? A gente observa aí os últimos, né, não de agora, mas assim, temos um Banco Central que lá atrás, né, ele começou a subir as taxas de juros antes de qualquer outro banco central no planeta, né? Ele teve um movimento forte ali pelo controle da inflação, quando muito antes até do que as pessoas já estavam no nível de preocupação que se chegou depois. Então, eu acho que, é claro, sempre vai haver ali as discussões políticas sobre isso, é natural, é do jogo, isso não me preocupa. Me preocupam muito mais as ações objetivas do que retórica política, né? Eu acho que isso é natural que aconteça, então temos aí que avaliar como que vai ser todo esse movimento aí pelos próximos meses, mas com o potencial de que a economia esse ano cresça mais do que a gente esperava até semana passada. Pois é, e sobre reforma tributária, o Marcelo Suano tem uma questão, não é isso, Suano? Sim. Reginaldo, uma pergunta sobre a reforma tributária. Como foi bem dito, ela é essencial, ela é importante e envolve talvez elementos do Pacto Federativo. Eu creio que uma antecedência para qualquer reforma do país deveria passar por uma reforma administrativa e uma reforma do Pacto Federativo. Mas quando a gente observa a reforma tributária, o que nos parece que ela é uma simplificação. Ela torna mais simples, o que beneficia o planejamento estratégico daquele que vai fazer algum empreendimento para qualquer investidor. No entanto, o que se aponta é que não vai ter uma redução tal qual se imagina da carga tributária ou que continuará afetando ainda a questão de tributar o consumo. Da sua perspectiva, como o senhor vê na questão da reforma tributária, qual é o limite que haverá para aquele ânimo, aquele impulso que dará a simplificação do processo tributário no Brasil? Qual seria o limite? Se isso vai ter um boom de investimentos ou vai trazer mais credibilidade e para quando? Ou seja, qual é o cenário mais adequado? Porque se ocorre uma simplificação, mas não ocorre a redução da carga tributária, isso, certamente, o investidor e o empreendedor acaba percebendo que ele pode ter um melhor planejamento, mas isso pode não significar muitos ganhos ou o risco é muito grande. O que o senhor imagina como teto para esse boom que pode acontecer e qual seria a melhor forma para, além da simplificação, já que não vai ser feita uma reforma do Pacto Federativo, além da simplificação, para que haja uma queda real dos tributos no Brasil? Pessoal, eu acho que, devendo ser realista, o que será possível na reforma tributária e redução de tributos não está no jogo. Quando a gente olha o próprio marco fiscal que está sendo agora, né, que está sendo discutido no Senado, ele gera uma necessidade de mais receitas, não menos receitas, né? Inclusive a própria estrutura do ajuste fiscal proposto no marco, ele coloca lá o crescimento da despesa atrelado a 70% do crescimento da receita, limitado, né, a um teto máximo de crescimento anual. O que eu quero dizer com isso é que é improvável, para não dizer impossível, que a gente tenha uma reforma tributária que vá levar à redução de tributos no Brasil. Acho que isso não vai acontecer. Nós teremos, no mínimo, manutenção. Na verdade, nós precisamos de um crescimento da arrecadação. Agora, o que é possível fazer é uma simplificação do processo, uma troca de modelos de tributação, um foco em alguns tributos, por exemplo, né, essa discussão sobre tributos sobre valor agregado, tributos de tributos em cascata, a própria mudança de tributação, por exemplo, de consumo para outros tipos, né, de bens de capital. Então, existe ali maneiras de simplificação e mudanças do processo tributário que aí sim já podem gerar efeitos positivos na economia, gerando ali mais facilidade no cálculo do tributo e um pouco menos, né, de conflitos tributários, por exemplo, que geram custos aos negócios, custos às empresas que vão além do próprio pagamento tributário. Eu acredito que nesse momento o grande foco da reforma tributária, aí eu acho que a palavra de ordem deve ser simplificação.
redução de tributos, principalmente com o nível de endividamento que nós temos e a necessidade de geração de superávites primários, junto com uma grande demanda por novas despesas, eu acredito que redução é algo que efetivamente não se deve esperar da reforma tributária, sobre risco de grande frustração. Pois é, simplificação sim, parece que redução será muito difícil. A gente quer agradecer demais a participação do Reginaldo Nogueira, PhD em Economia e também diretor sênior do IBMEC. Tratamos sobre vários assuntos, a performance da economia brasileira, também arcabouço fiscal, reforma tributária, as perspectivas para a economia. Professor, muito obrigado, grande abraço, bom domingo e até a próxima. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Suano, bom domingo a todos.